João capítulo de número 14, versículo de número 1, diz o seguinte, a palavra do Senhor: não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. É a tua palavra, Senhor, que será ministrada nesta noite. Teu Espírito nos conceda graça, nos conceda revelação, sabedoria. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, compreender qual seja a altura, a largura, a profundidade do Teu amor. Que nós sejamos impactados, que nosso espírito, a nossa alma, continue cada dia mais tendo sede de Ti. Que esta palavra cumpra o propósito para o qual ela será ministrada nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, se fosse dar: descanse, confie e prossiga. Repita comigo: descanse, confie e prossiga. De novo: descanse, confie e prossiga. Mais uma vez, mas você pega todo o ar que você tiver no seu pulmão aí, isso, enche os pulmões aí. Fale com uma voz de crente, uma voz de crente vencedor. Vocês estão pensando que estão falando com voz de crente que estão olhando para um muro muito grande e que vocês não vão conseguir transpor esse muro. Realmente vocês não conseguirão, mas o Senhor vai conseguir fazer vocês transpor esse muro. Amém? 1, 2, 3 e... Amém, glória a Deus. Veja bem, a frase desse texto, talvez mais mexa com todas as pessoas, é essa que Jesus disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, ou não se turbe o coração de vocês. Ela literalmente, ela quer dizer: não se perturbe. Não se perturbe o seu coração. Não deixe que o seu coração seja perturbado por nada, por notícia nenhuma, por dificuldade nenhuma, por situação nenhuma, por problema nenhum. Jesus, quando fala isso para os discípulos, ele estava acabando de comer a Páscoa com os discípulos, estava instituindo a ceia, e ele conversando com os discípulos, quando ele dá essa palavra para eles, ele está dizendo para eles, porque ele percebera, depois de muitas conversas, assentado ao redor daquela mesa, e nós conseguimos vislumbrar às vezes somente por aquele quadro que representa ou retrata a ceia do Senhor. Vocês já viram aquele quadro que é pintado, que Jesus está com os discípulos ali em volta dele na mesa, e naquela mesa houveram algumas conversas, até mesmo antes deles sentarem à mesa. Um dos assuntos, uma das histórias que me chama muita atenção, é Jesus, depois de tirar a sua capa, depois deles prepararem o local, ele pega a sua capa, pendura a sua capa, pega uma toalha, cinge os lombos, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, num sinal de humildade, num sinal de demonstrar para eles que é muito mais importante servir do que ser servido. E Jesus ensina para eles através desse gesto, e quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, quando ele chega e depara-se com Simão Pedro, Pedro vira para ele e fala: mestre, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus olha para ele e fala: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Ou seja,
Se você não aprender o que eu estou querendo te ensinar com esta lição, você não vai ter parte comigo. Pedro, preocupado e com medo de ficar de fora das promessas e de não ter parte com aquele que ele vira abrir os olhos aos cegos, aquele que ele vira ressuscitar Lázaro depois de 4 dias, aquele que ele vira andar sobre as águas. Pedro deve ter pensado: eu jamais quero perder a minha parte que eu tenho direito com ele. Não, Senhor, não lave somente os pés, mas lave a cabeça, lave o corpo, me lave tudo. Pedro reconhece ali a dependência de Jesus na vida dele. Irmãos, o que nós mais precisamos nesses últimos dias é reconhecermos a nossa total dependência do Senhor. Você é o que é porque Deus está na sua vida. Você só está aqui nesta noite porque Deus permitiu que você viesse aqui nesta noite. Ainda que você esteja mais quebrado do que arroz e terceira, ainda que você esteja angustiado, ainda que você esteja triste, ainda que você esteja despedaçado, ainda que você esteja desacreditado, Deus te trouxe aqui nesta noite. Você pode ter certeza disso. E se Deus te trouxe aqui nesta noite, é porque Deus tem uma palavra para falar ao teu coração. Se Deus te trouxe aqui nesta noite, é porque Ele quer ministrar algo sobre você, sobre a sua vida, que pode te ajudar a vencer as adversidades da vida. Creia que Deus tem poder para fazer isso. Creia que Deus tem poder para mudar a sua história. Aqueles discípulos, quando ouvem Jesus falando: não se perturbem, ou não perturbem os corações de vocês, eles vinham ouvindo massivamente que Jesus haveria de deixá-los. Mas antes que isso acontecesse, Jesus vira para eles e fala: olha, um de vocês vai me trair. Imagina se Jesus virasse para nós aqui na igreja de Água Branca no dia de hoje e falasse: um de vocês irá me trair, mas não falar quem. Aqueles discípulos devem ter vivido um conflito dentro deles e talvez se perguntando: quem será que vai trair o Senhor? Seria eu? Começaram a atemorizar-se diante das circunstâncias que estavam para virem nas vidas deles. O outro, o mesmo que disse que Jesus não deveria lavar somente os pés, mas lavar tudo, Simão Pedro, Jesus virou para ele e falou: Pedro, esta noite eu te digo, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Palavras duras. E Jesus, reconhecendo o que estava acontecendo, e o medo deles ficarem órfãos, porque Jesus disse para eles: olha, o que vai acontecer, deixa eu dizer para vocês o que vai acontecer. Vai acontecer que quando o pastor das ovelhas for tirado, as ovelhas serão dispersas. Vocês me abandonarão e eu ficarei sozinho. Jesus foi falando tudo o que iria acontecer e que de fato aconteceu na sua prisão, na sua crucificação e na sua morte. Quando ele está ali na cruz do Calvário, ninguém estava com ele. Ninguém. Quando ele foi preso, ele se sentiu sozinho. Quando ele estava lá no Sinédrio para ser julgado na casa de Caifás, Pedro, que era aquele que andara sobre as águas, que era um intrépido, que era um ousado, que era um camarada que tinha uma unção, digamos assim, diferenciada dos demais discípulos. Quando ele está ali vendo Jesus de longe, alguém vira para ele e fala: tu é um deles. Não, eu não o conheço. Aí outra pessoa vira para ele e fala: olha, você é um deles, você até fala como ele. A Bíblia diz que Pedro começou a praguejar. Você sabe o que é praguejar, irmãos? Você sabe o que é a palavra praguejar traduzida para as palavras? Pedro começou a dizer: eu não conheço
desgraçado. Foi isso que ele disse. Eu não conheço esse maldito. Ele começou a praguejar. Ele começou a negar a Cristo, aquele que há pouco tempo atrás havia falado: aonde tu fores, irei eu. Onde tu colocares os teus pés, eu também vou, Senhor. Eu jamais te deixarei. Aquele que ouviu Jesus dizendo: Pedro, Pedro, Satanás quis te peneirar como se peneira o trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não se desfalecesse. Preste atenção. Quantos de nós, irmãos, estamos andando com Jesus, estamos caminhando com Jesus, e estamos deixando Jesus sozinhos? Aí depois as adversidades vêm, os temores vêm, porque é inerente a qualquer ser humano passar por aflições, passar por situações adversas. E uma das coisas que muitos de nós fazemos é nos distanciarmos de Deus, mas Ele, na sua infinita misericórdia, sabendo que os corações dos discípulos estavam temerosos, sabendo que eles estavam com medo, sabendo que eles estavam angustiados, Jesus vira para eles e fala: olha, não se turbem o vosso coração. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido? Que Jesus, Ele não olha para nós mediante aquilo que nós fazemos. Ele olha para nós quando o nosso coração está quebrantado por Ele. Quando você tem um coração voltado para Ele. Ainda que nas suas fraquezas, nas suas limitações, nos seus medos, nos seus temores, nos seus anseios, Ele vira para você e fala: não se turbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. E Ele diz para os discípulos: irmãos, talvez se fosse eu, aquela confusão toda que aconteceu ali com aqueles discípulos, aquele orgulho, aquela vaidade, jogos de intrigas entre eles, que existia isso no meio dos discípulos. Que é isso, pastor? Existia. Já disse isso para vocês aqui, que um dia Jesus chegou, Ele se deparou com a mãe de Tiago e João, que chegou perto dele e falou: olha, Senhor, eu quero te fazer um pedido. Pode fazer, que na tua glória os meus filhos, um te assente à tua direita e o outro à tua esquerda. A Bíblia diz que os outros discípulos ficaram enfurecidos. Por quê? Porque eles, Tiago e João, estavam pensando somente neles, andando com eles, tipo assim: nós estamos preocupados com a nossa salvação, com os outros que se lasquem, com conflitos que talvez se fosse eu teria desistido. Talvez se eu estivesse no lugar de Jesus, olhando para uma pessoa como eu não daria crédito talvez para uma pessoa como eu. Mas Ele não olha para o nosso exterior, Ele olha para o nosso interior, e sabe que nós queremos que Ele mude a nossa vida, que Ele mude a nossa história. E Ele disse para os discípulos: olha, não se turbe o vosso coração. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Eu creio assim. Quero te dizer, se prepare. Se eu pudesse dizer, como disse Amós: se prepare, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Eu diria para você: se prepare, ó água branca, para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Você pode ter certeza disto. Ele vai voltar. A qualquer momento a trombeta poderá soar. Mas enquanto Ele não volta, Ele disse: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Ou seja, quando Ele diz
Não se turbe, ele está dizendo, descanse o seu coração das aflições desse mundo, descanse o seu coração dos temores deste mundo, descanse o seu coração desses anseios, descanse o seu coração daquilo que te atrai para o mundo. Sabe por que nós vivemos, irmãos, tão ansiosos? Nós vivemos tão cheios de nós mesmos, tão cheios de coisas que nos fazem, que os nossos olhos ficam postos em coisas terrenas, é porque nós queremos ficar aqui na terra. Se eu conversar e perguntar a todos aqui, inclusive a mim, talvez 5% das pessoas podem dizer, eu estou sendo otimista, talvez 5% das pessoas poderão dizer: eu estou preparando a minha vida para morar com o Senhor. A maioria de nós está preparando a vida para ser bem sucedido aqui na terra. E é por isso que vem turbulência em nossos corações, é por isso que vem temores em nossos corações, e Deus, preocupado com isso, Ele está dizendo para você, para mim nesta noite: não se turbe, não perturbe o seu coração, crede em Deus. O que Ele quer dizer? Crede em Deus que esta situação tem jeito, crede em Deus que eu ainda consigo mudar a história, crede em Deus que Ele pode mudar a sua vida. Não se perturbe o seu coração, crede em Deus. Credes que Deus é o Criador dos céus e da terra. Nós somos pessoas criacionistas, nós não somos pessoas evolucionistas, ou seja, nós não cremos na teoria da evolução, que o homem veio do macaco e depois ele foi evoluindo e parou sem evolução. Não, nós não cremos assim. Nós cremos que Deus criou os céus, criou a terra, Deus criou os luminares, Deus criou as estrelas, Deus criou os mares, Deus criou os animais, Deus criou os homens para louvor da sua glória. Nós cremos assim. Crê em Deus, crê que Deus fez todas as coisas, e creia que Deus está sustentando todas as coisas pelo poder da tua palavra. Todas as coisas estão bem ajustadas, porque existe um Deus poderoso que mantém todas as coisas no universo bem ajustadas. Se uma coisa sair 1 milímetro fora da rota, há uma catástrofe. Creia que Deus é quem sustenta todas as coisas. Mas aí Jesus vira para eles: creia também em mim. Irmãos, não adianta você só crer que Deus criou todas as coisas. Isso é importante, mas você também precisa acreditar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Como assim, pastor? Você precisa acreditar que os seus pecados foram perdoados por Jesus, que Ele morreu em favor dos seus pecados, e Ele já resolveu o seu problema na cruz do Calvário. Credes em mim. Ele está dizendo: crê também em mim. Você precisa acreditar em Jesus. Você precisa crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Você precisa acreditar que Jesus, Ele tem poder para se transformar. Você precisa acreditar que Jesus te ama antes mesmo de você nascer. Acredite nisso. Acredite em mim. Está na palavra de Deus. Acredite em mim no que eu estou te falando. Deus te ama, Jesus te ama. Se renda, se entregue ao amor dele. Creia na pessoa de Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Fala como salmista no Salmo 42: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. A sua alma está aflita? A sua alma está se agitando dentro de você? Não perturbe o seu coração. Crede em Deus. Crede em Jesus. Crede que Ele pode mudar a sua história. Crede que Ele te ama do jeito que você é.
Você sabe que você não é bonzinho. Eu também sei que eu não sou bonzinho. Jesus disse isso para um jovem rico. Quando o jovem rico chegou perto dele, querendo meio que surpreender Jesus. As pessoas acham que surpreendem Jesus. Ninguém consegue surpreender o mestre. Ninguém consegue surpreendê-lo. Antes que a palavra chegue aos seus lábios, a Bíblia diz que ele já sabe o que você vai falar. O jovem chegou e falou assim: bom mestre. Tem gente que chega assim, né? Bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus disse: por que me chamas bom? Não existe ninguém bom, a não ser Deus que está nos céus. O que Jesus estava querendo dizer ali, irmãos? Que ele não era bom? Não, ele não estava querendo dizer isso. Mas ele estava querendo mostrar para as pessoas que o ser humano, o homem sem Deus, não tem nada de bom que habita nele. Até mesmo quando nós temos Deus nas nossas vidas, se a gente não vigiar, a gente faz tantas coisas bagunçadas, a gente mete os pés pelas mãos. Sim ou não? Mesmo nós tendo Deus em nós, imagina quem não tem. Então não pense que você é bom. Ele não vai te amar porque você não é bom e eu não sou bom. Ele te ama porque Ele escolheu nos amar primeiro. Ele escolheu nos amar de uma forma incondicional, independente do seu pecado. Ele te ama. Ele te ama. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus. Repita comigo: eu preciso crer em Deus. Eu preciso crer em Jesus. Precisa crer. Não crer só quando as coisas estão boas. Porque crer quando as coisas estão boas é muito fácil. Eu quero ver é crer contra a esperança, quando não existe mais esperança. Creia mesmo assim. Acredite mesmo assim, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Credes em Deus, credes também em mim. Aí ele fala uma coisa que mexe com o ânimo dos discípulos, e isso deveria mexer com as nossas vidas. Todos os dias, quando eu estava lendo essa passagem, falei: meu Deus, me ajude a cada dia mais desejar isso na minha vida. Quando ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, na casa do pai dele tem lugar para todo mundo. E ele continua dizendo: se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos morada, ou vou preparar-vos lugar. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Jesus está preparando o seu lugar. Jesus está preparando o nosso lugar. Ele morreu de uma morte terrível, crucificado, com todos os nossos pecados estavam sobre ele, se fez maldito por nós, suportou a dor, a vergonha, a morte de cruz, para nos preparar lugar. E ele e está nos preparando morada. Preste atenção. Principalmente as mulheres, mas os homens também, os casados. Quando você vai receber uma visita, você quer deixar tudo muito bem preparado. Eu dei uma tarefa para a Janaína, ela ficou 15 dias sem dormir. Ela queria tudo certinho, nos mínimos detalhes e tal. E pastor, como é que vai ser? Eu falei: calma, minha filha, faltando um dia eu te falo. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Queria preparar tudo para oferecer o melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós vamos receber visita em nossas casas, nós também preparamos tudo. Eu amo ser convidado para ir na casa do Diovaldo, porque eu tenho certeza que eu vou chegar lá, eu vou comer picanha. Ele prepara um negócio top. Ele prepara um negócio lá que chama chuleta, né? Um negócio
Você pega um osso assim, igual os Flintstones, e fica comendo um osso desse tamanho, esse negócio bom pra caramba. Gosto de ir lá porque eu sei, e ele prepara com todo carinho. Você, quando vai receber alguém na sua casa, você quer oferecer o melhor, para que aquela pessoa se sinta bem na sua casa. Agora detalhe, você só prepara bem e recebe quem você gosta, quem você ama. Você só prepara as coisas boas para quem você ama. Não é assim que acontece com muita gente? Quando você vai receber uma visita, você vai lá, né, tira aqueles pratos marrom, azul, sei lá que cor, e vai lá e pega aquele jogo de jantar que você ganhou no seu casamento, que você só usa em ocasiões megas, hiperes especiais, e serve para as pessoas, oferece o melhor para as pessoas. Sabe o que Jesus está fazendo? Preparando a nossa chegada lá. Ele está ajustando as coisas no mínimos detalhes. Ele está preparando a sua casa. Ele está preparando o seu lugar de dormir. Ele está preparando o local aonde você vai passar a eternidade com Ele. Ele está preparando morada. Agora preste atenção. Quando nós vamos receber as visitas nas nossas casas, as pessoas vão até as nossas casas. Jesus é diferente, Ele foi preparar a morada, mas Ele disse que Ele vai vir nos buscar, para poder estar com Ele para todo sempre. Você precisa ter essa esperança na sua vida, você precisa acreditar nisso, que Ele está preparando um lugar para que nós passemos a eternidade com Ele, e Ele está desejoso para vir nos buscar, para estar com Ele para todo sempre. Ele fala: na casa de meu Pai, na casa de meu Pai. Tem uns jovens aqui que, se você convidar alguém para ir na casa do seu pai, às vezes o seu pai nem vai gostar que você leva algumas pessoas para a casa do seu pai, né? Olha quem que Jesus vai levar para a casa do pai dele: ex-adúlteros, ex-traficantes, ex-viciados, ex-alcoólatras, ex-fornicadores, ex-tudo, ex-mentiroso, ex-fofoqueiro, ex-tudo. Ele vai pegar esse povo, transformar esse povo num povo santo, e vai vir buscar esse povo para estar com Ele para todo sempre. Eu quero estar lá, e eu quero te encontrar lá. Eu quero ver você lá. Não fique para trás. Não fique para trás. Há um grande banquete sendo preparado para nós. Há um grande banquete sendo preparado. Vira para o seu irmão e fala com ele: não fique para trás. Quero te ver lá. Quero te ver lá. Eu quero ver você lá, Silvia. Quero ver você lá, Anderson. Quero ver você lá, Vitão. Quero te ver lá, Lisandra. Viu, Alisson? Quero te ver lá. Viu, Vanessa? Quero te ver lá. Quero te ver lá, porque a sua casa já está sendo preparada. A nossa morada está sendo preparada. Você não vai mais pagar aluguel, você não vai mais pagar prestação, você não vai mais pagar água, você não vai mais pagar luz, você nem vai precisar de energia elétrica, porque a Bíblia nos diz que Ele alumiará toda a cidade não precisará de luz, porque Ele é a luz da cidade. Aleluia, cidade santa. Oh Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você está entendendo qual que é a estratégia de Satanás? Perturbar o teu coração, para que você tire os olhos daquilo que Deus tem preparado para você. Traga paz ao seu coração, para que você fique com os olhos fitados no céu, crendo nas promessas de Deus, crendo nas promessas de Jesus, e deixando o Espírito Santo te conduzir para a vida eterna.